Estudo do Catecismo da Igreja Católica, com o Padre Bruno Leonardo Braga. Desejei ver com a inteligência o que acreditei. Santo Agostinho. No último programa, ainda gravado, nós estávamos meditando sobre o segundo parágrafo do primeiro artigo da nossa profissão de fé, que diz: creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. O segundo parágrafo falava sobre o creio em Deus que é Pai. E na meditação sobre o Pai, inevitavelmente nós introduzimos o tema da Santíssima Trindade. E nós paramos a nossa reflexão falando sobre a revelação de Deus como Trindade. A última meditação mesmo que nós fizemos no nosso último programa foi sobre o Pai revelado pelo Filho, né? O Cristo, que é o revelador do Pai. Ainda dentro desse tema, hoje nós vamos começar a nossa meditação falando sobre o Pai e o Filho revelados pelo Espírito. Ou seja, falamos da missão do Filho, agora a missão do Espírito Santo também como revelador do Pai e do Filho. Nós temos na Escritura Sagrada, no Evangelho, uma promessa de Jesus de que seria enviado um outro Paráclito. Paráclito também significa defensor. E que Jesus nos ensina a ser o Espírito Santo. Esse Espírito Santo, esse outro Paráclito, ele não surge após a missão de Jesus ou na missão de Jesus. Ele é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. É eterno com o Pai e o Filho. E ele está em ação desde a criação. No Antigo Testamento, foi o Espírito Santo que falou por meio dos profetas. E agora, após a vinda de Jesus, é o Espírito Santo que está junto dos discípulos e que está também nos discípulos, porque ele foi derramado no coração dos fiéis. E o propósito da entrega do dom do Espírito, do Pai e do Filho, para os discípulos, é para que todos possam aprender do Espírito Santo. É ele quem os ensina e é ele quem os conduz à verdade inteira. Então, o Espírito Santo é dessa maneira revelado como outra pessoa divina em relação a Jesus e ao Pai. Ele não é Jesus, ele não é o Pai, mas ele é Deus com o Pai e o Filho. A origem eterna do Espírito Santo, ela se revela na sua missão temporal. O Espírito Santo foi enviado aos apóstolos e à igreja tanto pelo Pai, em nome do Filho, como pelo Filho em pessoa, depois que esse voltou para junto do Pai. O envio da pessoa do Espírito Santo, após a glorificação de Jesus, revela em plenitude o mistério da Santíssima Trindade. Lembramos das meditações que nós fizemos anteriormente, de que o mistério da Santíssima Trindade é um mistério em sentido estrito, ou seja, é algo que nós não poderíamos conhecer se Deus mesmo não nos revelasse. E essa revelação, ela se torna completa, essa revelação da Santíssima Trindade se completa com a missão do Espírito Santo enviado por Jesus após a sua ressurreição. A fé apostólica, naquilo que diz respeito ao Espírito Santo, ela foi confessada pelo Segundo Concílio Ecumênico, aquele concílio de Constantinopla, que nós já falamos dele outras vezes aqui no nosso programa, no ano de 381. E a formulação da confissão de fé dizia assim, ou diz assim: cremos no Espírito Santo, que é Senhor e que dá a vida. Ele procede do Pai. Notemos que quando nós dizemos que o Espírito Santo é Senhor, e Senhor é um título divino, nós estamos confessando a divindade do Espírito Santo. Então, com essa formulação de fé do Concílio de Constantinopla,
a Igreja reconhece o Pai como a fonte e a origem de toda a divindade, porque o Espírito Santo procede do Pai. Mas a origem eterna do Espírito Santo não deixa de estar vinculada à do Filho. O Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Trindade, é Deus uno e igual ao Pai e ao Filho, da mesma substância e também da mesma natureza do Pai e do Filho. Mas não se diz que ele é somente o Espírito do Pai, mas ele é ao mesmo tempo o Espírito do Pai e do Filho. Por isso, o credo da Igreja, do Concílio de Constantinopla, confessa: com o Pai e o Filho, ele recebe a mesma adoração e a mesma glória. A tradição latina do credo confessa que o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. A expressão em latim filioque, o que em latim é e, né? E do filho, filho. Essa expressão não se encontra na profissão de fé do Concílio de Constantinopla. Mas quando nós rezamos, por exemplo, na missa, o símbolo niceno-constantinopolitano, nós dizemos: e procede do Pai e do Filho. O Concílio de Constantinopla, ele diz apenas e procede do Pai. Foi no Concílio de Florença, em 1438, que se tornou bem explícito esse proceder do Espírito Santo, do Pai e do Filho. O concílio diz: o Espírito Santo tem sua essência e seu ser subsistente ao mesmo tempo do Pai e do Filho, e procede eternamente de ambos, como de um só princípio e por uma única inspiração. E uma vez que tudo que é do Pai, o Pai mesmo o deu ao seu Filho único ao gerá-lo, excetuado o seu ser de Pai, esta própria processão do Espírito Santo a partir do Filho, ele a tem eternamente de seu Pai, que o gerou eternamente. Então notemos que aquilo que pertence ao Pai pertence também ao Filho, a não ser o fato de ser Pai. O Filho não é o Pai. E se a processão do Espírito do Pai é também uma propriedade que foi entregue ao Filho, o Espírito procede também do Filho. Então, a afirmação do filioque, ou dessa processão do Espírito Santo a partir também do Filho, ela não figurava no símbolo professado em 381 em Constantinopla, mas já era confessada na Igreja, mesmo que não entrasse na profissão de fé. Existe, em base de uma antiga tradição latina e também alexandrina, uma afirmação do Papa São Leão, confessando em 447, antes que Roma conhecesse e recebesse, em 451, o Concílio de Calcedônia. No Concílio de Calcedônia, o símbolo de 381, já existe essa afirmação do Papa Leão de que o Espírito Santo procede também do Filho. Então, o uso dessa fórmula no credo, como nós temos hoje, foi sendo admitido pouco a pouco na liturgia latina, mais precisamente entre os séculos VIII e XI. Mas a introdução do filioque no símbolo que nós rezamos na nossa liturgia ainda é um ponto de discórdia em relação às igrejas ortodoxas. No fundo, a profissão de fé é a mesma. É quando nós exageramos o nosso apego às fórmulas, é que nós acabamos criando divisões. Nós já falamos sobre a importância da formulação, da linguagem da fé, mas o que importa é aquilo que nós expressamos através da linguagem, não a linguagem em si mesmo. Então, o que acontece? A tradição oriental, a tradição das igrejas ortodoxas, põe primeiramente em relevo o caráter de origem primeira do Pai em relação ao Espírito. Então, ao confessar o Espírito como procedente do Pai, como nós temos afirmado no Evangelho de São João, capítulo 15, versículo 26, a igreja afirma que o Espírito procede do Pai pelo Filho.
Já a tradição ocidental, que é a nossa tradição latina, né, põe primeiro em relevo a comunhão consubstancial entre o Pai e o Filho, afirmando que o Espírito ele procede do Pai e do Filho, por isso o filioque. E ela o afirma de forma legítima e racional, porque a ordem eterna das pessoas divinas em sua comunhão consubstancial implica não só que o Pai seja a origem primeira do Espírito, enquanto princípio sem princípio, mas também enquanto Pai do Filho único, que seja com ele o único princípio do qual procede o Espírito Santo. Então, essa legítima complementaridade, se ela não for radicalizada, não vai afetar a identidade da fé na realidade do mesmo mistério confessado. Então, ainda que as igrejas ortodoxas elas não coloquem no seu credo essa afirmação, procede do Pai e do Filho, mas apenas do Pai, ou do Pai através do Filho, ou do Pai pelo Filho, no fundo é a mesma profissão de fé que nós professamos quando nós dizemos que procede do Pai e do Filho, sem cairmos em nenhuma forma de radicalismo. Então, no próximo programa, nós vamos continuar meditando sobre a Santíssima Trindade, nós vamos falar sobre a formação do dogma trinitário e esperamos a companhia de vocês para o prosseguimento da nossa meditação.